Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Todo mundo ouvindo bem? Que maravilha, queridos. Queridos, hoje nós gostaria que você me acompanhasse numa leitura que se encontra em Mateus, capítulo 22, e vamos ler o versículo de número 29. Hora de colocar em prática a espada. O bom soldado, ele coloca em prática a espada dele. E Jesus disse: vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Vocês estão equivocados por não conhecerem a palavra de Deus e nem o seu poder, e nem o poder de Deus. Feche seus olhos, queridos, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse momento maravilhoso, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor ainda fala conosco, meu Pai, e que essa palavra venha dar o fruto na estação correta. É a nossa oração, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, queridos. O contexto desse versículo é uma discussão acerca de quem iria ficar com uma determinada senhora no reino dos céus. Ela teve vários maridos e todos morreram, inclusive ela também. E aí alguém perguntou para Jesus: mestre, quem é que vai ficar lá com ela quando for na vida vindoura? E Jesus disse: vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Vocês estão equivocados por não conhecerem a palavra de Deus e nem o seu poder, e nem o poder de Deus. Então, queridos, a gente vem batendo numa tecla, vem batendo aqui numa palavra há tempos. Nós precisamos aprender a conhecer, a estudar, a ter intimidade com essa palavra maravilhosa, porque isso não vem de mim, isso são ordenanças do Senhor. Erramos porque nós não conhecemos a palavra dele. O meu povo sofre, perece por não conhecer as Escrituras. E você vai ouvir muitas palavras como essa, como conhecereis a verdade, ela vos libertará, e por aí mais afora. Jesus é constantemente nos convidando a fazermos uma avaliação em cima daquilo que ele falou e do que ele fez. E se nós não colocarmos em prática aquilo que Deus determinou para nossas vidas, as coisas vão começar a ficar apertado para nós, porque eu creio que nós estamos vivendo uma terceira onda, um impacto muito grande. As pessoas estão começando a acordar de um sono profundo. Milhares de pessoas, principalmente no Brasil, no contexto do Brasil, elas estão começando a acordar de muitos anos em que foram saqueadas, roubadas, mal ensinadas, mal evangelizadas. Aliás, elas foram cristianizadas. E a diferença entre cristianizar e evangelizar é quando você coloca uma pessoa a ser cristã goela abaixo. Diz: olha, a partir de hoje tu vai ser cristã em fim de conversa, porque a regra funciona assim. E isso não é correto. Jesus nos convida a um evangelismo pessoal, a amar o nosso próximo, a sermos pessoas relacionais, pessoas que conversam, pessoas que amam uns aos outros, pessoas que têm um diálogo aberto.
que dá para conversar. Você chega com ele e ele vai falar da palavra de Deus, ele vai falar das coisas boas que Deus tem feito na vida dele, dos projetos que o Senhor tem para ele. São essas coisas que o Senhor tem nos convidado constantemente a que nós possamos fazer. Hoje você chega próximo de uma pessoa, não tem muito o que conversar. Não tem muito o que conversar, a não ser as coisas do dia a dia ali, a fofoca do bairro, a parada, o babado do momento. Mas acerca da palavra de Deus, são poucas pessoas que vão surgir e dizer: pastor, pintou uma dúvida. Essa semana eu estava lendo a Bíblia, pintou uma dúvida muito grande, e já que o senhor está aqui, eu queria tirar essa dúvida com o senhor. Não quero ser como muitos que estão por aí falando sobre a palavra de Deus, e na verdade não tem Deus nenhum. Então pintou essa dúvida, eu queria tirar essa dúvida com o senhor. Estou alegre, porque a gente vai tirar essa dúvida hoje. E outros chegam e dizem: pastor, eu estou com uma dúvida aqui, olha, estou lendo aqui o livro de Salmos, um livro pequenininho, livro de Salmos, e pintou uma dúvida, pastor. Queria tirar essa dúvida aqui, já que está. Chega outros: pastor, estou lendo Daniel, o profeta, o grande, e aqui pintou uma dúvida, olha, que está falando de uma coisa que eu não estou entendendo muito bem. E aí chega outros: pastor, pintou Isaías aqui, eu estou no livro de Isaías, estou escalando Isaías, me chamaram para escalar um monte ali, mas eu preferi escalar o livro de Isaías. E aqui pintou algumas dúvidas e algumas palavras que eu não estou conseguindo entender. Mas eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com essas palavras resolvidas. Outro vai dizer: pastor, eu estou lendo Jeremias e Lamentações, os dois, de uma lapada. Estou nessa maratona, e pintou algumas dúvidas, e eu queria resolver essas dúvidas. Esse tipo de conversa, queridos, esse tipo de conversa tem que estar no nosso dia a dia. É necessário que nós possamos colocar em prática isso no dia a dia. Leia a palavra de Deus. Eu não tenho como morar no céu se eu não conheço as regras. Não tenho como trabalhar numa empresa se eu não li o manual lá de como funcionam as coisas. Eu não tenho nem como usar um aparelho se eu não ler o manual. Como é que funciona isso aqui? Onde é que liga? Onde é que desliga? Eu preciso ter intimidade com aquele aparelho, eu preciso ter intimidade com o meu trabalho, eu preciso ter intimidade com meu Deus. E uma das fontes que Ele nos deixou para que nós tivéssemos essa intimidade com Ele é a palavra de Deus. E é uma palavra que está aí à disposição. Todos nós temos condições de adquirir uma Bíblia e começar a ler. E o nosso propósito, a gente sabe que não vai conseguir alcançar esse objetivo de fazer com que a ignorância religiosa ela seja extirpada do nosso meio. Mas nós vamos lutar e conseguir o máximo que nós possamos atingir. Porque não se tolera mais, nos dias de hoje, alguém não saber nada sobre a Bíblia. Irmão, abre no livro de Naum, um pastor nem sabia que existia Naum na Bíblia, né? Não sabia mesmo, sinceramente. E aí fica naquela situação. Então a gente precisa ter essa intimidade com Deus, precisa sair dessa ignorância religiosa. Eu sei que a nossa cultura foi moldada em cima disso aí. O Brasil, ele não foi evangelizado, ele foi cristianizado. Enfiaram Cristo goela abaixo de índios. E aí a galera, os indígenas aí aprenderam que eles eram cristãos, mas eles nunca foram evangelizados. Nunca passaram por um processo de experiência com Deus. Evangelho é isso, é transcendência, é quando você tem uma experiência com Deus, é quando você sente uma interação com o teu Criador. Isso é o Evangelho. E se nós não lutarmos
para que nós saiamos dessa ignorância religiosa, espiritual, a gente vai acabar caindo no erro de muitos que já estão por aí. Muitos que já têm uma vida diária cristã e não conhecem nada da palavra de Deus. E a gente precisa aprender mais e mais sobre a palavra do Senhor. Paulo vai dizer, olha, procura apresentar-te aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que conhece bem a palavra do Senhor. É essa palavra, queridos, que exorta, que ensina, é o que nós temos, é a nossa ferramenta de trabalho. Imagina um advogado que não conhece das leis, é um fracassado, vai sofrer muito. Imagina um médico que não se dedica a ler a leitura dos artigos científicos que estão saindo aí todos os dias. Ele está fadado ao fracasso, queridos. Por quê? Porque não lê. Tem gente que ainda diz assim, olha, eu quero um médico bem velho, bem experiente, que aquele cara ali, ele é novo, ele não sabe de nada. Talvez aquele novo ali saiba 100 vezes mais do que o velho, porque ele se dedicou e ele aprendeu que funciona dessa forma. Talvez o velho, o último livro que ele leu já está com 100 anos. A gente precisa começar a avaliar esses conceitos. Ah, mas aquele médico ali é um cara experiente, já deve ter muita experiência, tem uns 60 anos. Talvez ele se formou ano passado. Então, queridos, a gente tem que começar a praticar a palavra de Deus. E isso está em nós. O Senhor diz, olha, se vocês me pedirem, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão e as coisas vão acontecer. Agora, a gente às vezes pede, mas a palavra de Deus não está em nós não, está longe de nós. Aliás, muitas vezes a gente vem à igreja, vem só o corpo, o espírito ficou lá em casa, longe, sabe lá onde? O espírito ficou muito longe, pensando, preocupado, angustiado, num dilema, cheio de broncas e problemas para resolver, enquanto o Senhor, Ele vai dizer, olha, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor e o mais Ele fará. E Ele fará sobressair sobre ti o seu rosto como a justiça e o sol como o meio-dia. A gente precisa descansar, queridos, nos braços do Pai. Precisa ter essa noção e precisa ter essa conscientização. Eu preciso aprender a palavra do Senhor. Não é ler a Bíblia. Já li, pastor, de cabo a rabo, de capa a capa. Aprendeu o quê? Nada, pastor. Deu uma confusão no lado da minha cabeça, que saiu para o outro lado e não aprendi nada. Não é ler, queridos, é estudar a palavra de Deus. Quando você está estudando, vai pintando dúvida, você vai anotando, e você vai colocando, esse pastor vai se quebrar comigo, porque domingo eu vou arrasar. Quinta-feira, Rafael, ou ele responde, ou ele pula fora, porque aqui tem muita pergunta. É assim que funciona, queridos. E vai aprender você, e vai aprender o pastor, e vai aprender o Rafael, todo mundo junto. Porque quando você estuda, as coisas elas começam a se abrir. As coisas começam a se abrir. Ah, pastor, já estou velho, França, não dá mais para mim estar estudando negócio de Bíblia. Dá um negócio da cabeça, é preguiça, meu irmão. Isso é chamado de preguiça. Mas se você vai lá, procura um cantinho. Eu sei que é difícil. Você pode pensar, o pastor pensa que aqui é fácil. Eu sei que é difícil. Se às vezes você quer tirar um tempinho para ler, eu já até falei isso aí, o cachorro começa a latir, insuportável, o vizinho liga um som que não tem quem aguente, a vizinha dali dá cada grito que
estrondece tudo ali, aí o cobrador de imposto lá da bacia que ele vendeu, da rede, da cadeira, do edredom, ele bate, começa a ameaçar, é aquela confusão terrível, o telefone celular não para de tocar, é cobrança chegando, é aquela arrumação toda, e aí você diz, como é que eu leio Bíblia? Mas dá assim, queridos, começa a se livrar dos ladrões da alegria, dos pulgões, e você vai ter um tempo de qualidade com Deus. Começa a estudar, começa a pegar um livro pequeno, vai no pequeno, não vai no muito grande não, porque pode ser que tu te entristeça, dê aquele desânimo, tu não está entendendo, começa por um pequeno. Eu vou começar por esse aqui, não vá ser covarde de começar daqueles que tem só uma folha não, pegue um maior. Deixa eu pegar esse aqui, dá para derrubar ele aqui legal, faz as anotações, tudo direitinho, e você vai começando a aprender. De repente você vai encontrar coisas maravilhosas. O Senhor diz a Jeremias, Jeremias, clama-me, e eu te revelarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Está lá em Jeremias 33:3. Então quando você começa a exercitar a palavra, você vai ficando afiado. Aquele irmão que sempre passa lá na tua casa, aquele lá da igreja da esquina, bate lá e diz, irmão, tem uma revelação para ti hoje. Aí tu diz, não, agora eu já sei, eu já li a Bíblia, agora eu conheço como funcionam as coisas. Mas senta aí, toma um café que eu vou te ensinar um pouquinho. Funciona assim, queridos. Irmã, e tal, é porque eu tive isso aqui, um sonho, uma revelação. Não, agora eu já sei, o sonho é para ti, não é para mim. A Bíblia diz lá, olha, para mim, irmão, é para ti. Aí ele vai ficar alegre, vocês vão... Quem sabe tu não ganha o teu irmão? A Bíblia diz, quem sabe tu não ganha o teu irmão para ti? Funciona assim, queridos. Mas é preciso que nós saibamos também o que diz ali aquela Bíblia. É preciso que nós estudemos aquela palavra. Porque se você não estudar a palavra, alguém vai chegar no teu ouvido e vai dizer, irmã, Jesus está voltando aí em 2000 e... Tem até uma profecia agora, eu acho que é 2025, né? Jesus está voltando em 2025, dia 12 de agosto de 2025, Jesus está voltando e vai levar todo mundo. E você não lê a Bíblia, não conhece, já começa a se agoniar, né? Faz aquela agonia toda, e aí Jesus não vem, queridos, dia 12. Por que ele não vem? Porque ele disse que só o Pai sabe o dia, nem ele sabe. Nem ele sabe o dia que ele vai retornar. Eu só sei que ele está voltando. E todo dia ele volta para alguém. Mas eu não sei o dia que ele vai voltar. Mas se você ler a Bíblia, se você tiver um pouco de intimidade com a palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai longe, queridos, porque a Bíblia diz que Deus se agrada daqueles que o buscam. Você vai começar a ter posicionamentos maravilhosos, vai entender o pensamento de Deus, vai entender o que Deus pensa ao nosso respeito, melhor assim. Vai entender que você precisa se posicionar em determinadas áreas da sua vida. Vai entender que Deus, Ele se compadece de uma parcela da população que às vezes está invisível, você não vê, mas Deus se compadece daquela parcela da população. Deus se compadece do órfão, da viúva, do estrangeiro, do encarcerado, do que está doente. E você pode dizer, mas pastor, o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver, queridos. Jesus disse, quando eu voltar, eu vou te perguntar, eu estava preso, tu nem foi me visitar. Mas mestre, quando foi que tu estava preso? Eu estava enfermo e tu não foi me visitar. Mestre, quando é que o senhor estava enfermo? Nós precisamos, queridos,
sermos mais adoradores do Senhor. Deixar a religiosidade de lado. Religiosidade aqui não. Eu sou um adorador do Senhor. Jesus diz, quando você fizer isso a um desses pequeninos, você está fazendo isso a mim. Acontece que hoje as coisas estão muito invertidas. O pai do cara está doente, está no leito, e ele sequer, ele tem coragem de ir no hospital. Ele arranja desculpa para tudo. Não tenho tempo, eu trabalho tão horário, depois eu tenho que fazer isso. Eu vou pagar uma fulana para ir para lá, paga o primeiro dia, 2 dias, o médico só ele vai ficar aqui mais de 30 dias. Aí ele paga 4 dias, no 5º dia ele dá um cano, não paga mais, aí no 6º dia ele chama o irmão não vai, e o velho fica abandonado lá no hospital. E quando já está com uns 15 a 20 dias, o Jornal da Manhã ele dá uma notícia, os familiares do fulano, o hospital está chamando aqui para dar uma atenção para o velhinho que está abandonado. Isso quando o velhinho, a velhinha sobrevive. Isso é falta de amor, queridos, é falta de empatia. E o cara ainda tem coragem de dizer, não, eu sou crente, eu participo da igreja. Não, queridos, isso está errado. Agora mesmo, quando nós viemos para cá, para a igreja, nós pegamos um Uber. E o rapaz, ele disse que era a última corrida, porque ele tinha que voltar urgente, que ele ia para a igreja dele. E ele nos contou que ele está numa luta muito grande na casa dele, com o pai dele. O pai dele é um camarada relativamente novo, tem 60 anos de idade, e ele foi acometido de uma doença na cabeça. Ele já não fala, já não conversa, vive numa sonda, ele só mexe o olho, e ele pode morrer a qualquer hora. E ele está nessa luta aí já há mais de ano. Mas há um ano atrás, ele era um cara normal, conversava com todo mundo, tranquilo. E ele disse, olha, eu estou nessa luta com o pai dele. E quando uma pessoa dessa, queridos, ela chega num nível desse, sofre muita gente, sofre a pessoa que está na cama, acamado, sofre os filhos, sofre a esposa, sofre todo mundo. Mas uma coisa, essa turma toda vai aprender. Eles vão aprender a ser mais humanos, se é que aprendem. Vão aprender a ser mais humanos. E ele disse, olha, um dia sou eu, o outro dia é o meu irmão, que faz uma higiene total no ambiente onde ele se encontra. E a gente vai revezando ali de irmãos para irmãos, fazendo aquele trabalho, porque a mãe dele é mais velha do que o pai dele, 10 anos. Ela já não tem muito mais condições de fazer alguma coisa, está com 70 anos. Então ele disse, olha, realmente eu estou aprendendo muito. Eu mudei muito depois que eu comecei a cuidar dele. Comecei a enxergar a vida de uma outra maneira. E olha que o cara já era crente há 20 anos. Mas ele disse que foi depois dessa situação que o pai dele se encontrava, que ele passou a enxergar a vida de uma outra forma. Passou a ser uma pessoa mais humana, a compreender melhor as pessoas. Porque muitas vezes, queridos, nós vivemos uma vida mesmo ensandecida, sem tempo para nada. A gente não tem tempo para contemplar sequer uma flor, uma rosa. Não tem tempo. Você tem aquela vida ensandecida. Aliás, não prioriza tempo. Tempo nós temos, nós não priorizamos. Então esse rapaz, ele disse que ele prioriza agora o tempo. Ele sabe a hora de parar. Ele sabe que ele poderia continuar trabalhando e ele precisa trabalhar. Porque o negócio da grana está apertado, mas ele sabe que ele tem responsabilidades maiores. Sabe que tem um irmão lá cuidando do velho e que o irmão vai ficar até uma determinada hora, depois ele tem que pegar e assim vai. Então isso é amor, queridos. Não só o familiar, mas amor
ao próximo. Isso é transformação, é empatia. É isso que Deus está nos chamando a refletir. Quem sabe durante aqueles dias que aquele rapaz fica lá com o pai dele, quem sabe ele já leu a Bíblia, já estudou várias vezes. Quem sabe ele aprendeu duplamente ali o que é o sofrimento humano. O que é passar por uma experiência? Porque tem gente que diz, eu conheço Deus, eu sei como funciona, eu quero isso e tal, e pá. Ele não conhece nada. E eu costumo dizer que Jó disse, eu sim, eu tive uma experiência com Deus. Antes eu ouvi falar de Deus, mas hoje não, hoje eu conheço Deus. Talvez nós estejamos na igreja há muitos anos, mas ainda não tenhamos uma experiência com Deus. E uma experiência com Deus, queridos, ela muda. Ninguém para na frente de Deus e continua do mesmo jeito. Ele muda. Se ele não mudou, ele não teve experiência com Deus. Ele precisa passar por uma experiência com Deus. Mas você não precisa ficar do lado de um leito, de um enfermo, nem precisa ir muito longe. Você pode mudar por conta própria. Você pode dizer, Senhor, eu quero mudar. Eu quero ter essa experiência. Eu estou cansado de ouvir o testemunho dos outros. Agora eu quero contar o meu próprio testemunho. Você pode mudar. Não precisa chegar a esse extremo. Dá para mudar? Dá para mudar. Você pode ter essa experiência com Deus. Você pode conhecer a Deus. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus, queridos. Precisamos nos colocar à disposição de Deus. Dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Mas quando Deus te chamar, você tem que estar disposto, não é? Eis-me aqui, Senhor. Envia o Francisco. Aí não vai. Eis-me aqui, Senhor. Envia a fulana de tal. Não vai, queridos. Isaías disse, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. E ele se lembrou que ele era um homem que vivia no meio de um povo de blasfemadores. E ele disse, Senhor, os meus lábios ainda são blasfemos. Talvez mentirosos, falam coisas que não se tem confiança. E a Bíblia diz que o Senhor colocou uma tenaz nos lábios de Isaías. Isaías 6, ele vai dizer, agora sim, envia-me a mim, Senhor. Funciona assim, queridos. Nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Não sair daquela neura, de dizer, não, eu já conheço, o pastor já falou, eu já sei. Não faça isso não, você vai ler a palavra dele. Leia e note, isso aqui eu não entendi. Leia e anote, isso aqui eu também não entendi. E não é vergonhoso você perguntar, pastor, olha, não entendi. Procure uma fonte segura. Faça uma pesquisa aprofundada, procure uma fonte segura. Não procure uma fonte também perversa. A internet está cheia de informações, mas 80% ali são informações que devem ser jogadas no lixo. Não servem para nada, queridos. Só servem para destruir a vida das pessoas. E tem muita gente ganhando com isso. Mas tem muitas informações boas. Você vai lá e dá uma aprofundada. Isso aqui é show de bola, isso aqui é legal demais. Senão você nota e diz, eu vou levar isso aqui à igreja. E a gente juntos vamos resolver isso aqui. Achei muito interessante. Faça isso. Não fique passivo ali no banco, dia e noite ali.
Não, reaja. Diga, Senhor, eu quero aprender mais de Ti, Senhor. Quem sabe o Senhor não vai me levar para um campo diferente, lá eu vou ter que ensinar. Não se precipite, queridos. Paulo passou 10 anos estudando. E olha que ele já era um doutor da lei. Mas assim mesmo ele foi humilde para passar 10 anos na prateleira ali, tranquilo, aprendendo a palavra do Senhor. No começo ele até quis esboçar ali uma espécie de forte do Evangelho. Mas quando ele sentiu que a chapa estava nas costas dele, ele vazou e foi para a cidade de Tarso. Ficou em Cilícia ali durante 10 anos. Aí ele começou a dar os passos dele no Evangelho, queridos. Não precisa você se apressar. Não precisa você passar 10 anos também. Na época de Paulo não existia todo esse aparato que nós temos hoje. Paulo tinha um pedacinho de Mateus, um pedacinho de Marcos, um pedacinho de Isaías, e ele ia guardando ali. Hoje nós temos a Bíblia completa. Não precisa passar 10 anos. Mas também não precisa você ficar alheio à palavra do Senhor. É necessário que nós façamos alguma coisa para sair dessa inércia, queridos. E quem sabe você passar a ensinar muitas pessoas que às vezes vão chegando na tua casa. Eu já contei para vocês aqui que aqui próximo num bairro a gente estava numa congregação e tinha um cidadão de uma igreja que ele era um cara chato demais. Chato demais. E um dia os irmãos trouxeram algumas perguntas, eu ainda era um missionário. Trouxeram algumas perguntas que ele fazia para os irmãos e os irmãos não sabiam responder, porque eram novos na fé. Até que um dia eu disse, hoje eu vou converter aquele indivíduo. Ele não é convertido, mas hoje ele vai se converter. E eu mostrei para ele Colossenses 2, 14 a 16. E nunca mais ele seguiu a igreja que ele seguia. Ele se converteu. Dizem que o bispo me amaldiçoou, mas o cara saiu de lá. É assim que funciona, queridos. O cara era um religioso, que ele andava em cima de pedras, que eram colocadas para ele andar. No dia que eu tirei uma pedra dele, ele caiu. Ele não teve mais condições. Esse não foi o primeiro, tiveram outros. Mas é necessário que você se debruce ali e diga, eu quero aprender. Eu estou cansada. Eu estou cansada de ouvir a palavra dos outros. Eu quero agora ter minha própria palavra. Eu quero ter minha própria opinião. Eu quero estudar a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. E isso não tem idade. Você pode ter 5, 10, 15, 20, 50. Abraão tinha 100 anos. Não tem idade. É você dobrar ali os joelhos e dizer, Senhor, eu preciso de sabedoria. Preciso de sabedoria. Tiago vai dizer, aquele que não tem sabedoria, que peça, que o Senhor dá liberalmente. Salomão disse, Senhor, me dá sabedoria para governar esse povo, e o Senhor deu para ele sabedoria. E é isso que a gente vem batendo, queridos. Precisamos ter essa relação pessoal com Deus, entender essa palavra dele, esmiuçar essa palavra dele, assim como você esmiuça um peixe, vai separando espinha por espinha, você vai esmiuçando a palavra e vai notando. Vai notando ali o que diz a palavra do Senhor. E para sair desse ciclo vicioso, não, agora eu sei. Antes eu não sabia, mas agora eu sei, está aqui, ó. E aí você, quem sabe, transforma pessoas ao seu redor. Porque muitas vezes a gente observa que os irmãos, eles deixam de falar da palavra do Senhor para uma pessoa próxima, porque ele não tem conhecimento. E isso precisa mudar, queridos.
precisa mudar, precisa dar um salto. Olha, eu avancei aqui. Não estou mais tanto tempo ali na ignorância religiosa. Agora eu sei. Vou começar aqui por esse Mateus, depois eu vou para Marcos, Lucas, João, e vou quebrando até chegar lá no Apocalipse. Funciona assim, queridos. E isso não demora. Se você der prioridade, isso é rápido. Você vai estudando, mas não vai passando como se fosse ali uma porfia, uma corrida, não. Você vai passando e aonde você tiver dúvida, você para. Diga aqui não, aqui eu parei e vou procurar ajuda das pessoas, do meu pastor, do missionário, do diácono, sei lá. Vou procurar ajuda e vou saber o que acontece nisso aqui. Esse é o primeiro passo para nós, sairmos dessa ignorância espiritual, dessa ignorância religiosa, e partir para uma adoração com uma pessoa, falar do amor de Deus para ele, ensinar ele, dar os primeiros passos na vida. Isso é fundamental, queridos. Se eu não tiver essa percepção, essa noção de que eu preciso reagir, eu estou numa situação muito difícil. Preciso reagir a isso aí. Tem pessoas que eles não reagem, mas isso porque algumas denominações doutrinaram ele dessa forma. Ele não reage, ele quer um pastor para chamar de seu, mas ele não sabe nem o que é uma igreja, o que é a Bíblia, ele não quer nada, mas ele diz que tem um pastor. Ele fala que ele tem um coach, que o coach fala palavras maravilhosas para ele, no ouvido dele, que o pastor fala palavras maravilhosas para ele. Isso não é evangelho, queridos. Isso é cristianização, é colocar Cristo goela abaixo. Quando as palavras elas estão vindo soando muito boas, que só dá aquilo que você quer, pode desconfiar que aquilo ali tem alguma coisa errada. É tipo aquelas caixinhas de promessa. Os versículos que estão ali só são perfeitos, não tem nenhum versículo que vá contra a opinião da pessoa. Então, quando você começa a confrontar com a palavra, quando você começa a dizer isso aqui eu não sabia, nunca me falaram, você está começando a dar os primeiros passos, querido. E é importante que nós avancemos nessa situação. Não apenas esperar uma palavra, eu vou esperar que vai sair uma palavra profética para mim, que eu vou realizar tal coisa. Pode sair, não tem nenhum problema com relação a isso. Mas é muito mais fácil sair palavras onde o Senhor está te perguntando pelo teu próximo. Onde está o teu irmão Abel? Não sei, pastor. É teimoso, é rebelde? Não sei onde está meu irmão Abel. Talvez o Senhor fique te incomodando. Onde que está o teu irmão Abel? Foi que tu fizeste com o teu irmão Abel que ele não está mais vindo para a igreja? Já foi lá ver o que está rolando? Por que ele não veio para a igreja? Era irresponsável, não atendia o telefone, estava dando cano nos outros, mas tu já ouviu a parte dele, por que ele não está vindo para a igreja? Onde está a tua irmã, a Abelina lá? Não sei, pastor. Sempre passa aí e tal, não dá satisfação, é enrolada, mas tu já parou para bater um papo com ela? Já falou verdadeiramente do evangelho para ela? Ou tu fala para ela só de Cristo, que Cristo vai levantar ela, vai sustentar, vai fazer isso, vai fazer aquilo? Porque tem pessoas, queridos, que eles não estão prontos para receber palavras de Deus. Eles estão prontos apenas para receber aquelas palavras que vão massagear o seu ego.
Como, por exemplo, quem cuida de você não dorme. Verdade. Quem cuida de você não dorme, mas quem cuida de você cobra de você alguma coisa. E o que você está reagindo? É isso, queridos. O Senhor, Ele espera que você haja. Ele te convocou. Não foi para te ficar olhando para Ele. Ele te convocou para uma batalha. Ele chama a rainha Esther e diz: Esther, eu não te tirei lá daquele lugar lascado e te coloquei aqui num castelo como uma princesa para te ficar vendendo beleza aqui não. O teu povo está sofrendo lá fora, reage. É assim que Deus fala. Alguém poderia chegar no ouvido de Esther e dizer: Esther, quem cuida de você não dorme, Esther. O Senhor vai te colocar por cauda e não por cabeça e não por cauda. É verdade, mas Ele também cobrou de Esther. A Bíblia diz que Jó, antes que os filhos dele pecassem, não era nem ele, eram os filhos, ele já estava oferecendo holocausto para Deus. E o Senhor vai chamar Jó e vai dizer: Jó, as coisas não funcionam assim, Jó. Eu não tenho prazer em holocaustos. Não tenho prazer nessas ofertas de libações que vocês fazem para mim. Josué perde uma guerra, queridos, em Aia. Ele ganha Jericó, uma guerra violentíssima. E Aia, uma cidade pequenininha, insignificante. Josué pega um couro lá seguro. E o que ele faz? Vai chorar. E vai orar aos pés do Senhor. E o Senhor vai dizer: levanta, porque não é tempo de chorar e nem de orar, é tempo de agir. Você foi um teimoso que não quis ouvir a minha voz. Então essas coisas a gente também tem que estar preparado para ouvir. Tem gente que ele se lamenta 24 horas: Senhor, por quê? O que foi que eu fiz? Por que eu, Senhor? Mas ele não para ouvir o contrário. Por que não tu? E por que não tu? Ele só pergunta por que eu, mas ele não quer saber por que não tu. Alguém tem que se responsabilizar por isso aí. Mas hoje as pessoas não querem essas palavras. O cara quer ouvir palavras bonitas. Tu serás vitorioso, aonde tu tocar os teus pés vai ficar tudo ouro, aonde tu tocar a tua mão as coisas vão começar a mudar. É isso que ele quer ouvir. Isso para ele é legal. Isso enche o peito dele, estufa. No outro dia ele não vai nem na academia. O que ele vai fazer na academia se ele receber uma palavra tão bacana dessa? Mas é isso que o Senhor tem realmente para a vida dele? São essas palavras? Será que ele voltou lá e orou a Deus: Senhor, eu queria só confirmar isso que a irmãzinha falou, é verdade? Talvez o Senhor faça como ele disse para Davi: eu não te mandei construir nada, tu construiu porque tu quis, tu foi na corda lá de Natã e está nessa neura aí. Não te pedi para fazer nada, Davi. E aí Davi caiu na realidade. Às vezes, queridos, nós ouvimos palavras que não vêm do Senhor. Elas parecem que vêm do Senhor, mas elas não vêm do Senhor. E é necessário que a gente acorde. É necessário que a gente acorde, abra os olhos e bata um papo mesmo reto com Deus, um papo sério com Deus. Senhor, eis-me aqui. Pode falar que a tua serva e o teu servo escuta. Vai doer, Senhor? Pode doer, mas se for para melhorar a minha vida e o meu relacionamento contigo, eu quero ouvir, Senhor. Isso é palavra de Deus, queridos. Fala, Senhor, que o teu servo está aqui pronto para te ouvir.
E aí as coisas vão começando a acontecer na vida da gente. Pastor, não dá para orar em casa, como eu lhe falei, a luta é grande lá. O cara de vez em quando chega alombrado, não respeita. Tem um vizinho meu ali que é um perturbador. Venha ao templo, queridos. Venha ao templo. Convide as suas irmãs e diga, vamos formar aqui um ciclo de oração. E vamos começar a orar. Um ciclo de oração. Diferente de um ciclo de falsos profetas. Porque na maioria das vezes a galera começa a se reunir para orar e começa a parecer presepado. O cara começa a ouvir vozes que não é de Deus. Fogo estranho. E ele começa a falar besteira. Mas se você começar a colocar no coração, eu vou orar. E vou orar pelo meu irmão, pelo meu próximo, por mim. Pela minha família, pela família do fulano de tal, porque Deus, aprenda isso, irmãos, Deus só abençoa no coletivo, Ele não abençoa no individual. Não adianta o camarada vir ao templo e achar que ele vai receber uma bênção de Deus orando no individual. Não, a Bíblia diz que o Senhor passou a abençoar Jó, quando Jó começou a orar pelos seus inimigos. Quando Jó começou a orar pelos seus adversários, pelos seus acusadores, o Senhor começou a abençoar Jó. Então, se lá no lar não dá para orar, reúne as irmãs num ciclo de oração e diz, eu quero. Nós queremos aqui entrar num propósito com o Senhor. Queremos orar, precisamos de oração. Templo é um ponto de encontro para isso, queridos. Jesus disse, é uma casa de oração. Não é a casa onde Deus vai habitar, não. Mas é uma casa de oração. E para todas as nações. Jeremias 700 anos vai dizer, e essa casa será chamada casa de oração para todas as nações. Então, amados, relacionamento com Deus é prioridade. Não tem como avançar se não tiver um relacionamento com Deus. Talvez a coisa está engatada há anos, 10, 20 anos. Pastor, 20 anos, fica até 38 e até mais. Eu vou lembrar de 38 porque tinha aquele cara há 38 anos deitado numa maca. E Jesus passa e olha para ele e pergunta dele, tu queres ser curado? Esse senhor não tem quem joga nele. Jesus diz, olha, tu não entendeu, eu estou te perguntando uma coisa, tu está respondendo outra. Eu estou perguntando se tu quer ser curado. Talvez o olho daquele cara encheu de lágrimas, chorou ali, profundamente. Talvez no chão tivesse a marca dele ali. Ele disse, claro, Senhor, eu quero ser curado. Jesus, então pega a tua cama e vai embora para tua casa. Pronto, simples assim. Talvez há muito tempo, queridos, você possa estar passando por uma batalha, uma luta. Você tem que ter coragem para orar para Deus e que Deus possa ter misericórdia de você, porque de repente Ele vai dizer para você, filha, a minha graça te basta, como disse para Paulo, e acabou-se. Paulo disse que orou por 3 vezes para que Deus tirasse o espinho que estava nas costas dele, da carne dele. E Deus disse para Paulinho, a minha graça te basta. E fim de conversa. E Paulinho disse, então, se é assim, vai ser assim. E continuou adorando o Senhor e fez uma grande obra, foi um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Pensa nisso, queridos. Tira o tempo para falar com Deus. Ouve Deus. Não vem com aquele tempo de 10 minutos, eu tenho que voltar logo porque o feijão está queimando.
e o cachorro está lá amarrado, e se eu não voltar, a peia vai comer no cachorro e... Não. Tira um tempo mesmo para Deus. E te larga ali diante do Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Preciso, Deus. Quero viver do meu próprio testemunho, não do testemunho dos outros. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, querido. Tenho certeza que Deus vai te mostrar um caminho, uma direção. Vai te apontar uma direção para ti. Mas começa devorando a palavra dele. Porque ele se alegra com isso. Ele vai ver a tua luta, o teu sacrifício, o teu esforço ali. Pastor, eu tenho dificuldade aqui com esse óculos grosso. Vai nessa fé, queridos. Com grosso, com óculos grosso e tudo, vai nessa fé. Pastor, não é uma dificuldade. Vai nessa fé, com dificuldade com tudo. Mas começa a se relacionar com Deus. Lê a palavra de Deus. Não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje, não. Ah, pastor, semana que vem eu vou começar a ler a Bíblia. Não chega. A semana que vem nunca chega. Toda semana é uma semana que vem. Mas se você disser, pastor, a partir do dia... Hoje, que dia é hoje, hein? Que dia é hoje? Quanto? 3. Se você disser, pastor, a partir do dia 4 de novembro, 7 da manhã, eu já vou começar a devorar o livro fulano de tal. Você vai conseguir. Mas se ficar nessa, já semana que vem, eu vou ver, nunca chega a semana que vem. Começa por aí, e Deus vai, tenho certeza, te abençoar, abrir tua memória, abrir tua mente. Vai chegar um ponto que você vai dizer, olha, isso aqui é graça para mim. Nem preciso de França, de Rafael, isso aqui é comigo a parada. Me especializei só nessa área aqui. E vou avançando. Como diz Paulo, prosseguindo para o alvo e não olhando para trás, para as coisas que ficaram, mas vou avançando. Pastor, dá um sono quando eu vou começar a ler, aquele sono desgraçado, repreende. Quando começar a dar um sono, repreende ali, ora, e as coisas vão começando a fluir. E é assim que funciona, queridos. Intimidade com Deus, ela tem preço, e parte de você isso aí. Não fica na retranca ali, esperando que alguém vá lá ler Bíblia para ti. É você que já tem que estar aconselhando outros. Jesus treinou uma equipe por 3 anos e meio. Não foi por 100 anos, foi só 3 anos e meio. E o resultado dessa equipe somos nós aqui. Há 2000 anos depois nós estamos aqui contando esses fatos. Quem sabe você já tem 5 anos de evangelho, 10, 12, 15, 20. Está na hora de começar a falar mais e mais dessa palavra do Senhor. Que Deus, Ele tenha misericórdia de nós, queridos, e possa fazer resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Que possa transformar corações, realizar milagres no meio do seu povo. Amém.